Se você está em busca de inspiração, de novas perspectivas e desenvolvimento de carreira, aqui é o seu ponto de encontro, com mentes brilhantes e histórias impactantes. E se você quiser ampliar o seu olhar e aprender com aquelas pessoas que realmente fazem acontecer, esse é o lugar certo. Inscreva-se aqui no MiltaCast Pessoas que Inspiram. Deixe o seu like, ative o sininho se você quiser receber notificação quando tivermos novos episódios. Aliás, toda segunda-feira, às 20 horas, temos um novo episódio. Então, ative lá o sininho, deixe o seu like, pense em alguém que precisa ouvir essa história. Hoje o nosso episódio está imperdível. Fique conosco até o final. E hoje nós estamos aqui, gente, com essa convidada maravilhosa, Simone Bressotti Tiburcio, não é, Simone? Isso. Que delícia, uma convidada maravilhosa que eu tenho uma alegria imensa de receber. Estava ansiosa, Simone, por te receber aqui. Muito obrigada pelo convite. Seja- É sempre muito gostoso falar, né? Não é? Do trabalho da gente, e você é apaixonada pelo seu trabalho, né, Simone? Verdade. A Simone, ela vai se apresentar melhor, gente, mas ela é musicoterapeuta, ela toca bem, né? Simone já tocou profissionalmente, não? Não, toca como piano. performance não, como Sim. performance não. Piano, né? Isso, meu instrumento base é o piano. É o piano. E, gente, ela trabalha ajudando pessoas, crianças, ela é autora de vários livros, olha isso que maravilha, a gente vai poder falar disso com calma, mas ela mesma vai se apresentar. Simone, seja muito bem-vinda. Antes eu quero te dar esse mimo aqui, né, que você já tinha visto nos outros episódios, não é? Muito bacana. Palavras que tocam, aqui está o seu, com muito carinho, com algumas histórias. Eu sei que você ama histórias também, então curta Muito obrigada. Vou as desfrutar com histórias certeza, e depois né? me conte, tá? E é até legal a gente pensar, né? Olha como é que essa interface da música permeia tudo que a gente faz na hora que a gente começa a analisar, né? Palavras que tocam, não é? Olha isso! E quando a gente pensa no tocar um instrumento, é tocar o outro também através dos sons da música. Com Tocar. certeza eu vou desfrutar. Algumas histórias eu tenho certeza que eu já vou conhecer do seu Já, trabalho. já. E vai ser muito bom tê-las Que aqui. bom. Gente, olha que interessante, ninguém tinha tinha percebido isso, nem eu, o tocar. E eu trouxe presente pra você. Ai, que delícia! Esse Uau! livro que eu escrevi inspirado aí na história, na fábula, né, da cigarra e da formiga, Ai, que é eu uma amo. fábula muito conhecida, Muito né? conhecida. E eu aproveito para contar o que é a profissão de musicoterapeuta, porque afinal de contas me chateava muito a ideia de que quando o inverno chegava, a cigarra morria, né? A míngua. Porque, Meu teoricamente, ela não trabalhou, o que era uma grande injustiça, porque, afinal de contas, a própria formiga reconhecia que trabalhar com música era muito mais gostoso. Então, a cigarra sempre foi uma trabalhadora incansável, cantando. E aí, Nem sempre reconhecida, não, não é? na fábula de La Fontaine, de maneira nenhuma, né? E aí, nessa história, eu falo sobre o que é a vocação, né? Para você já mostrar para a criança a possibilidade de já descobrir aquilo que a motiva, né? Ai, Porque gente, o gostoso, olha aqui, gente. o gostoso é adoro. quando a gente trabalha sem sentir que está trabalhando, né? É isso. É quando a gente Depois faz. a gente vai falar mais do livro. Eu tenho Vamos certeza que falar. você Esse é vai o mais gostar. novo, não é, Simone? Esse é o último das 3 publicações voltadas para crianças. Ai, que coisa mais linda. Eu quero ler hoje ainda. Simone, então agora você vai se apresentar aí, né, para esse público que não te conhece e tem tantas coisas para falar. Quem é a Simone? Certo. Bom, eu me formei inicialmente em psicologia, né? Sou filha de imigrante, né, descendente de imigrante italiano e de pessoas vindas do interior de Minas.
todos os meus avós, os 2 avós, tocavam acordeon. E isso marcou a minha infância. E eu acho que foi o start inicial para eu me interessar pela música, né? Nessa história, desde a infância, eu, assim, via a música como um gigante invisível. Nas horas que eu estava, assim, mais angustiada, a música era que me acalentava, me ajudava quando eu tinha medo, quando eu tinha, assim, alguma ansiedade. Então, eu sempre buscava o recurso musical. Ou tocar instrumentos, que eu comecei a estudar piano aos 6 anos de idade. Eu pedi a minha mãe para estudar piano. E aí meu pai comprou um piano muito, né, muito antigo. Hoje eu tenho esse piano ainda. Ele agora está com 117 anos. É o piano que ainda pega afinação e é o piano que eu sempre uso no meu consultório com as crianças, né? E eu, estudando música desde a infância, sempre me percebia aquela criança que queria brincar com quem não brincava. Essa é a história até que eu conto nesse livro, né, que é Os Terapeutas do Século XXI, no capítulo que eu escrevi. Eu vou falando sobre como a música foi surgindo desde o início da minha vida. Então você pede, você já tinha. Vocês são de Belo Horizonte? Isso, a minha família materna é de Dores do Indaiá, interior de Minas Gerais. E o meu avô paterno é imigrante italiano, mas o restante da minha avó era daqui de Belo Horizonte mesmo. E a gente, assim, respirava música na casa do meu avô, tanto paterno quanto materno. Qualquer motivo de reunião era motivo para pegar acordeon e aí a gente começava a experimentar. E que mistura boa, né? Mineiro que gosta de acordeon com italiano, que é uma música animada, deliciosa, não é? Isso. Então a sua infância foi aí nesse... permeada pela música. Que maravilha. E na escola eu já sempre me interessava em brincar com as crianças que não brincavam. Eu ficava intrigada com aquilo e eu sempre era aquela que queria ajudar e levar ao banheiro os coleguinhas que tinham alguma dificuldade. Eu tinha uma colega que naquela época já era cadeirante, né? E assim, e um colega que hoje eu entendo que ele tinha transtorno do espectro do autismo. E eu me interessava muito em brincar com essas crianças. Eu acho que esse lado, né, da vocação do cuidado, da neuroreabilitação infantil veio desde o início. E eu fui fazer psicologia, mas já pensava que eu ia usar a música no meu trabalho. E foi então que eu descobri a musicoterapia. Depois de ter me graduado em psicologia, eu iniciei uma especialização em musicoterapia na Argentina. Depois eu fiz uma pós-graduação na área de fonoaudiologia, uma pós-graduação que era interdisciplinar. Hoje, para você fazer uma pós-graduação em fonoaudiologia, ela é só para fonoaudiólogos. Sim. Mas existiu, né, no início das graduações aqui, turmas de especialização interdisciplinar. Então, eu me especializei em aquisição e desenvolvimento da linguagem de crianças de 0 a 6 anos, justamente porque eu vi o quanto a música podia favorecer a aquisição dessa competência, né, que é a comunicação na vida das crianças com alguma neurodivergência. E aí, depois, quando a graduação de musicoterapia chegou aqui na Universidade Federal, eu encarei a empreitada de voltar para a faculdade para me graduar também em musicoterapia. Porque eu entendia que, já que teria, né, novos profissionais no mercado, como a minha formação era, de certa forma, autodidata e complementar, eu achei que era interessante eu ter uma graduação em uma faculdade como a Universidade Federal. Aí eu fiz a obtenção de novo título e encarei mais 4 anos de faculdade para ter o título de musicoterapeuta. Corajosa, né, Simone? E foi, assim, uma experiência muito interessante, porque você voltar para a faculdade na época eu estava com 52 anos, né? Foi uma experiência muito interessante, porque eu aprendi, lógico, muito, vi que eu realmente sabia muito sobre musicoterapia, assim, me senti premiada em reconhecer que eu tinha trilhado uma jornada autodidata que me trouxe muito conhecimento, mas ao mesmo tempo aprendi muito com meus colegas e com os professores, né? Fantástico, fantástico. Agora, quando você nunca teve dúvida, então, sobre isso, né? Quando foi fazer psicologia, já pensava, olha, eu vou trabalhar nessa área, mas quando você nunca pensou diferente, quando crescer, você
enfim, qualquer outra profissão? Eu vou te contar o que eu pensei. Na infância, eu, assim, adorava Jacques Cousteau. Aqueles episódios né, de vida marinha, né, de oceanografia, né? E, assim, eu imaginava que eu ia fazer biologia marinha, porque eu era fã do Jacques Cousteau. Mas logo eu vi que aquilo não seria assim tão, né, tão fácil. A gente não tinha, né? Primeiro que a gente é mineiro, né? Mineiro, E mar aqui é Mar de Minas, É. eu teria que me mudar. E depois, quando eu fui fazer opção mesmo, eu pensava na psicologia, já pensando em trabalhar com reabilitação infantil. E eu tinha também interesse pela área das artes. Não pensaria em fazer música naquela época, embora eu já tocasse instrumento, mas não pensaria na música como profissão, Entendi. como performance, né, para ser instrumentista. Mas eu pensava em usar a música na psicologia, porque naquela época eu não conhecia a musicoterapia. E uma outra área que eu gostava das artes eram as belas artes. Eu lembro que quando eu falei com meu pai que eu ia fazer psicologia, que eu queria trabalhar com crianças, meu pai me disse assim: minha filha, mas isso não vai dar certo, porque o que conserta a menina é chinelada. Aí eu peguei e falei, Meu Deus, aí eu ninguém peguei e nos falei, ouça hoje. Mas eu falei, não, pai, mas não né? Ele mesmo era um pai que nunca usou de violência, nunca foi capaz de dar uma chinelada na gente, né? Aí eu falei, não, mas eu acho que a psicologia infantil vai crescer muito e tal. Não, aí ele me disse, mas não tem nada que você goste, que você se interesse também? Eu falei, pai, não, eu faria também belas artes. Para trabalhar com restauração de obras de arte antiga. Eu achava isso muito interessante. Aí ele olhou bem para mim e falou assim, é melhor você fazer psicologia. Então eu acho que essa questão assim, da escolha profissional, ela, né, e é uma das coisas que eu falo no livro sobre a vocação, eu acho que quando a gente descobre a nossa vocação, é muito difícil a gente não ficar feliz no mercado de trabalho e não ter o retorno que a gente acha proporcional, né? Interessante para nossa lida, né? O respaldo da nossa lida. E a gente sempre vai esbarrar com objeções. Não é? Da família, do companheiro, do namorado, dos colegas de adolescência. Sim. Então eu acho que é importante a pessoa descobrir a vocação. E mais ainda hoje, né? Porque cada hora surgem profissões novas, e não só profissões, mas possibilidade de atuação dentro de uma profissão. Exatamente. Não é? Então eu acho que isso é muito interessante. Amplia muito. O mercado, mesmo as universidades têm um currículo aberto, né? Sim. Então você vai para a universidade, chega lá e ainda se abre um leque de outras possibilidades. Isso então, é maravilhoso, né? São possibilidades. Agora, você foi pioneira então, né, Simone? Já tinha. Quem eram naquela época as suas referências? Isso. Então, eu estudando a psicologia, eu descobri a musicoterapia. Né, pesquisando, fazendo atividades da graduação, eu descobri que já existia a graduação de musicoterapia no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. Quando eu descobri a musicoterapia, eu comecei a buscar livros, né, buscar publicações. Tinha muito pouca coisa. A gente tinha livros em espanhol, porque a gente tinha o professor Rolando Benenson, que depois eu fui estudar com ele, fui várias vezes a Buenos Aires para estudar com ele, ele ainda é vivo atualmente. E aí, nessa pesquisa, eu descobri que Belo Horizonte tinha uma pessoa que era muito, assim, reconhecida pelo meio da neuropediatria infantil, que era Benedita Borges, Didi, que era o apelido dela. Ela era uma cantora lírica, que estudou, né, música, piano e canto lírico, e ela se casou com o senhor Arthur, que era em primeiro grau. E como o casamento, né, era consanguíneo, ela teve, as primeiras gestações tiveram crianças que tiveram aí algumas complicações. Sim. E depois uma outra gestação, porque a primeira criança veio a óbito, uma outra gestação que a criança teve alguma intercorrência, ela cuidou, usou muito a música com essa criança. E como a criança se desenvolveu muito bem, outras pessoas começaram a pedir para que a Didi trabalhasse com essas crianças. E aí ela estudou a musicoterapia também de forma autodidata e teve o trabalho reconhecido, foi a primeira pessoa que trabalhou no hospital naquela época Arapiara,
Sim. né, que era um hospital de referência de neuroreabilitação infantil. Existe ainda? Não, hoje hoje é outro hospital naquele lugar, tem outro Sim. nome. Mas assim, não chama Arapiara, acho que não é mais não. Mas aí, Mas nós temos hospitais, então, especializados. de neuroreabilitação. E naquela época a Didi foi trabalhar lá, levar esse trabalho de musicoterapia, né? Ele trabalhou no Instituto da Voz e da Fala com o Dr. Raimundo Lippe. E aí, quando eu conheci a Didi, eu fui fazer um curso, aí eu fui fazer estágio, aí eu grudei nela, fiquei amiga, né? E convivi com ela até os seus 84 anos. Eu acho que ela faleceu mais ou menos com essa faixa etária. E é uma referência pioneira da musicoterapia no estado de Minas Gerais. Assim como a gente tem outras pessoas, Marilis Kemble, Maria Eugênia Castelo Branco Albinati, Andréia Ferreira. A gente fundou a Associação de Musicoterapia, promoveu vários eventos para divulgar. Eu fui presidente da associação em uma das gestões, né? Sim. Que a gente sabe que essas associações é fruto de muito trabalho, muito entusiasmo, né? Sim. Quando chega na hora das eleições é uma dança das cadeiras, porque ninguém quer carregar o piano. É verdade. Quer estar ali, né? Aí a turma que quer carregar o piano fica rodando ali nas funções para divulgar. O intuito da associação era o quê? Divulgar a musicoterapia, Sim. levar a possibilidade, que culminou na formação da graduação. Entendi. Eu participei de várias reuniões para a gente fazer a grade curricular, para a gente conseguir implementar primeiro uma disciplina eletiva, depois a graduação no FMG, e eu fui aluna depois desse curso. E você fala, sim, quando você fez? Então você já tinha participado. Isso foi fruto, né? Esse foi fruto trabalho de vocês. prêmio. Olha só, gente, realmente participar de uma associação não é fácil. Eu já participei e era assim, os nossos encontros eram sempre no sábado, 4 horas da tarde. Porque todo mundo trabalha, né? Então tinha que ser. E era muito curioso, as pessoas não acreditavam. Às vezes a gente estava num churrasco, num almoço, alguma coisa, olha, tem que sair porque tem reunião. Não é possível, que reunião que é essa? Enfim, mas vale a pena, trabalhoso, né? mas vale muito a pena. Inclusive, eu aconselho, sabe, os profissionais que nos procuram, olha, se envolvam, faça parte desses movimentos, procure uma associação, vá nos encontros, seminários, porque isso faz a gente ampliar o olhar, não é isso? Com certeza. Imagina o tanto que você cresceu fazendo parte. Eu tô te falando isso, que eu vivi isso, mas os frutos compensam muito. Compensam, né? E a gente, assim, né? A gente, quando tá principalmente numa profissão que ainda naquela época era tão incipiente, tão pouco conhecida, né? Hoje ainda a maioria das pessoas não sabe que para ser musicoterapeuta você faz uma graduação específica. Sim. Você não é mais psicólogo, você não é mais fonoaudiólogo, você não é terapeuta ocupacional. Você tem que prestar o Enem e fazer a graduação de musicoterapia, que dura 4 anos. Aí você tem disciplinas da parte em comum com a psicologia, com a fonoaudiologia, porque você estuda anatomia, neuroanatomia, fisiologia humana básica. E aí as disciplinas específicas da musicoterapia. Então é uma graduação específica. A profissão já é regulamentada, né? Ela já foi regulamentada. Então, assim, é uma coisa que as pessoas ainda não conhecem. Elas pensam que quando o profissional da saúde, psicólogo, fonoaudiólogo, usa a música, ele fala, eu uso a musicoterapia, eu faço, mas não é. Ele não é musicoterapeuta, Ele não ele é. utiliza. Isso, ele utiliza a música enquanto um recurso para motivar o paciente em alguma atividade. O que a gente, enquanto musicoterapeuta, acredita, valida e estimula. Sim. Mas a musicoterapia é totalmente diferente. A gente usa os instrumentos no consultório, tem piano, bateria, violino, violão. O paciente toca a música junto comigo. A gente usa a música de maneira ativa. Sim. Para trabalhar as funções cognitivas, motoras, interpessoais ali no fazer musical. O paciente deve adorar, as pessoas devem adorar, porque Isso. deve ser muito divertido, né? E por incrível que pareça, às vezes a pessoa fala assim, mas eu não posso fazer musicoterapia porque eu não sei nada de música. Mas na musicoterapia você não tem que ter nenhuma habilidade para performance. O musicoterapeuta é que tem que conseguir utilizar a música para que você se expresse de maneira estética. A gente busca uma estética, mas essa estética não é a estética da performance. Não. É a estética da interação. Sim. Da interação, que é o principal, Que é o na maior principal. parte, da maior parte aí dos
dos distúrbios, não é? Isso, principalmente hoje no autismo, que é um diagnóstico que cada vez a gente vê que tem uma ampliação do número de pessoas que estão dentro do espectro, né? Assim como as outras intercorrências, como a síndrome de Down, síndrome genética, né? O Alzheimer, né? Todas as demências são muito beneficiadas com a música, porque a gente sabe que a memória musical fica preservada. Então você atende adultos também? Atendo adultos com sequelas aí neurológicas que tiveram alguma complicação e que a música pode ser um fator que favoreça aí a aquisição, né, a recuperação de habilidades que foram perdidas. A gente tem grupos de idosos, o trabalho com os idosos é em grupo. Com as crianças menores, que é a música para crescer, também é em grupo, porque a gente entende que a mãe, ela é uma coterapeuta. Sim. E se ela aprender a usar a música de forma mais interessante, convidativa, criativa, ela vai favorecer o desenvolvimento dessa criança de uma maneira incrível. Né? E a gente vê que esse feeling, essa interação mãe-criança, quando existe uma intercorrência, esse brincar natural, essa interação natural fica um pouco boicotada. E quando a mãe descobre a música como ferramenta, ela resgata esse time de perceber o filho como alguém que é capaz de produzir a interação a partir dele. Entendi. Ela começa a conseguir dialogar melhor. Você pode dar um exemplo, assim, né? Para ficar mais claro ainda. Como que é isso? O que seria? Vamos fazer um recorte, assim, uma intercorrência e a atuação dessa mãe. Certo. Então, vamos pegar aí uma criança que tenha um distúrbio do neurodesenvolvimento e que vamos colocar aí uma paralisia cerebral, uma disfunção neuromotora. Okay. Essa criança, ela vai ter uma motricidade alterada e vai também ter essa motricidade oral alterada. Então, muitas vezes, a mãe, quando a criança que tem um desenvolvimento ali, as pessoas gostam de falar desenvolvimento típico, né? Sim. Mas, na verdade, é aquele desenvolvimento que segue mais ou menos o trilho que a gente vê descrito na literatura. Essa criança que tem uma intercorrência, ela vai ter um caminho diferente. E todas as crianças brincam com o som. A criança está lá no bercinho e faz aquilo que a gente, na psicologia, estudou como a lalação, né? Sim. Ela mamã. A criança não tem a intenção de falar mamãe, mas ela explora aqueles sons, não é? Sim. E a mãe quer ouvir mamãe. Então a mãe chega lá e fica, mamãe, falou mamãe, falou. E quando a criança vê o deslocamento que ela provoca, aquilo ali insere no universo da linguagem, não é? E a criança que tem uma intercorrência, ela passa desse período, às vezes a mãe quando ela vai brincar, a mãe já não está tão atenta, porque aquilo já passou da hora que é aquela expectativa, não é? Tem que ser naquele momento. E aí o que a gente faz? Nas sessões de musicoterapia em grupo, com as mães participando, a gente resgata essa fase. Então a gente brinca com os fonemas, brinca com os sons do ma, e aí a gente associa gestos. A gente tem recursos como, por exemplo, as imagens, que são métodos que a gente tem hoje reconhecidos, como o método das boquinhas, que a criança vai ver ali o formato e você vai associar um movimento e vai tipo que ampliar aquilo ali para que a criança explore e a mãe se reconecte ali com aquele momento e dê voz para aquela criança continuar no universo da fala e da linguagem, né? Gente, mesmo isso é maravilhoso. O uso, por exemplo, dos pronomes pessoais. A criança que com autismo, ela demora para usar na primeira pessoa. E no Spotify, Milton, acho que você nem sabe. Eu tenho 10 canções no Spotify, no álbum Simone Presotti, Música para Crescer, que são autorais. Você não sabia que eu sou cantora no Spotify? Não, já está. Olha, nós vamos deixar tudo aqui depois, porque todo mundo vai querer ouvir. Eu já quero ouvir. Isso. Eu dirijo, assim, se eu estou sozinha, obviamente, eu estou ouvindo um podcast no Spotify, ou seja, no YouTube, estou ouvindo sempre coisas boas. E é isso, a gente precisa aproveitar o nosso tempo de maneira mais produtiva, mais sábia, não é? Com certeza essas músicas não vão te agradar porque elas são para criança. Não importa, eu amo, você não acredita, música é música. Então, essas músicas eu compus a partir do trabalho com as crianças. Então, eu via que as crianças com autismo, elas
tem muita dificuldade de se apropriar do uso do pronome pessoal na primeira pessoa. Eu. E a gente sabe que o eu tem a ver com self, tem a ver com seu reconhecimento enquanto sujeito. E aí eu criei uma música muito simples, em que a mãe pode treinar com a criança no dia a dia, para que ela primeiro se aponte, para que depois ela fale o eu. Entendi. Então é uma brincadeira Ah, sonora. não, dá uma palhinha aí pra gente, dessa, Bom, por exemplo. Essa, ela começa, né, é bem simples, né, porque é isso que eu preciso, né? Sim. Eu até falo assim com os meus alunos, né, na pós-graduação, eu falo, olha, se falar musiquinha, eu dou bomba. Porque, na verdade, não são musiquinhas, são composições infantis com o objetivo de promover um deslocamento aí numa área ou motora, cognitiva ou interpessoal. Então, essa música, ela foi criada para que eu me nomeie, né, enquanto sujeito. Então, eu vou cantar com o seu nome, tá? A Simone e a Milta cantando estão aqui. Simone, eu, Milta, eu, nós duas cantando aqui. E é uma estrofe simples para que a mãe tá passeando de carro, começa a brincar, papai, né? E fala papai, o papai, eu, mamãe, eu, isso. E aí a criança começa muitas vezes a só se apontar. Depois você dá aquele momento de silêncio para ela começar a falar eu. E assim, é um recurso que é efetivo. E as crianças começam com um treino, porque a música, ela tem essa capacidade de estimular o nosso cérebro, o nosso sistema cognitivo como um todo. Tanto é que a maioria das pesquisas de neurociências para descobrir áreas, ela usa a música, porque não tem uma área específica, ela é multifocal. E quando você usa esse recurso, você vai, assim, promover a aquisição de várias áreas neurológicas, não é? E aí, quando a criança espera, tem esse vão, ela tem a necessidade de completar. A música pede isso. Se eu fizer tatararará, aí vai fazer. Todo mundo faz. Isso. Por quê? Porque você já introjetou aquela sequência e se você não faz, te dá uma angústia. Sim. Né? Eu falo que nós, musicoterapeutas... E eles entram, aí eles fazem. Por quê? Porque aquilo ali são várias músicas que já estão no senso comum. Entendi. Tá? Se eu fizer... Você já... Todo mundo já entra no ritmo porque isso já criou um senso comum, já é uma segunda natureza. E a música, ela tem essa capacidade. Por isso que muitas vezes a criança dá a resposta sem que o adulto precise ficar dando muito estímulo. A própria música já é o estímulo. Nossa, maravilhoso. Isso é lindo, né, gente? Nossa, olha, eu acho que todo mundo está adorando. Você já pensa em alguém que precisa ouvir a Simone e vai compartilhando esse vídeo aí. Não é, Simone? Com certeza, Por favor. vou ficar muito satisfeita. Mas você ia dizer que eu, como terapeuta, você ia falar alguma coisa. E eu perguntei da música. Eu, como terapeuta... Ah, bem, enfim, continua. É porque aqui é assim, viu, gente? A gente interrompe, volta. Então, a música, ela tem essa capacidade, não só com as crianças, né, que você pediu para eu dar um exemplo prático, com as crianças ela é extremamente efetiva, por isso que os trabalhos com os menores de 4 anos é feito em grupo com outras crianças, porque a gente trabalha também a questão da inclusão. E junto com as mães, porque as mães se tornam coterapeutas ali na atividade em grupo e aprendem a usar melhor esse recurso, que é tão rico no dia a dia com as crianças. E com os idosos com alguma intercorrência aí da demência, né, ou Alzheimer, ou demência frontotemporal, em grupo a gente também trabalha com a música para resgatar a memória. Então eu também vou te dar um exemplo que eu sei que você gosta. Adoro. Uma das atividades que eu criei, porque as atividades vão ser criadas a partir da demanda do grupo, né? O foco é o quê? Usar a música. Usar a música como recurso. Para cantar e para distrair, não. Para adquirir competências. Então, uma das idosas do grupo chegou, né? A gente faz uma anamnese para saber quais são as músicas importantes, significativas para aquela pessoa. E a mãe, essa idosa falou que ela queria Roberto Carlos. E uma das músicas que ela pediu foi o Calhambeque. Ai, gente. Aí, ótimo.
O calhambeque, Bibi, quero buzinar meu calhambeque. E é uma música ótima, né? Meio um blues. Dá pra gente trabalhar muita coisa do ponto de vista motor, acompanhando, tocando um instrumento simples, né? Mas aí a gente, na musicoterapia, a gente vai além, porque a gente não quer trabalhar a memória. Aí eu fiz toda uma pesquisa de quais eram os carros da época em que ela era jovem. Aí a gente fez um jogo da memória com Aeroílis, V Maguete, Rural. Deus. E aí a gente trabalhando com esse jogo da memória, Calhambeque, né? Fizemos ali todos os carros. E aí a gente começou a resgatar a memória. Quem tinha esse carro? Quem era ele? E aí as outras idosas também se identificaram, porque elas também viveram aquela época. Aí a gente começou a trabalhar, resgatar a memória pregressa a partir de uma música que era interesse das idosas. E é impressionante porque às vezes elas não lembram mais de muitas coisas e na hora que começa a cantar lembra a música inteira. Que maravilha, gente! Mas eu disse pra vocês que esse episódio tá imperdível, porque você é sensacional. Mas, não é? Sabe por quê? Você não vai fazendo por fazer, você faz com toda a dedicação. Isso faz toda a diferença. Eu acho assim que a música, ela é instigante, né? Pra mim, desde a infância. Como eu falei, era um gigante invisível que estava ali, meio que protegendo. E eu acho que esse gigante pode ajudar tanta gente, né? Tantas pessoas, né? Então, a gente viu na época da pandemia como foi importante a música, né? Chegando nas nossas casas, através de live. Então, a gente pode usar esse recurso melhor. Com certeza, o profissional que vai te ajudar a usar melhor, seja com qualquer população, é o musicoterapeuta, porque ele tem essa visão da música enquanto recurso para a saúde, né? E Simone, você tem equipe? Como é que é? No consultório, hoje eu trabalho muito também com orientação, né? Eu tenho os meus alunos, que foram meus alunos na pós-graduação, tenho os meus colegas da graduação, né? Que trabalham e que atendem também, eu sempre direciono quando eu não posso atender. E no consultório, além de mim, tem outros colegas que atendem lá no Espaço Musicoterapia BH, que aí já tem mais de 35 anos, né? Que eu estou aí dirigindo. Espaço Musicoterapia BH. Espaço Musicoterapia BH. Nós vamos colocar aqui. Ótimo, né? Depois você vai mandar esses dados pra gente. Isso. As informações estão no site também. Tem mais de 30 anos já. Tem mais de 35 já, né? Meu Deus! Sim, mas por exemplo, com você, com seus grupos, com as pessoas que você atende, é você. Isso, você não tem alguém ali te ajudando, não. Não, muitas vezes, quando é grupo, eu tenho colegas que são coterapeutas, né, que trabalham comigo ali atendendo, mas eu estou à frente de todos os atendimentos dentro do Espaço Musicoterapia. E você está capacitando outras pessoas? Quer dizer, você já deu uma informação ótima aí que eu estou aqui aguardando o momento de perguntar. Porque a gente falou da formação, você falou da formação em musicoterapia, né? Que é a graduação. Mas então existe um curso de pós-graduação. Hoje a gente tem a pós-graduação só para quem já é musicoterapeuta. Entendi. Então eu sou professora eu fui professora na pós-graduação de musicoterapia, currículo abrangente, para formar musicoterapeutas pós-graduados. Isso até o momento da regulamentação da profissão. Entendi. Agora, a profissão foi regulamentada, existem as pós-graduações para quem já é musicoterapeuta. Entendi. Aí eu sou professora na pós-graduação de musicoterapia, neuroreabilitação, e sou professora da disciplina de musicoterapia e síndrome de Down. Isso já é bem específico. É bem específico. E é só para musicoterapeuta. Claro. Entendeu? E sou professora também na pós-graduação, vai iniciar agora, essa disciplina eu ainda não dei, estou preparando, na pós-graduação de musicoterapia e linguagem e comunicação. Vou ministrar a disciplina sobre semântica. Uau! É. Muito bom! Música e semântica. Gente, você é sensacional. E é uma área tão bonita e assim, ainda não é tão conhecida. Não, ainda é pouco conhecida. Aqui em Belo Horizonte, e assim, em todo o Brasil, a gente tem a BNEP, que é a Associação Brasileira de Neurologia Infantil, Psiquiatria e Profissionais Afins. Eu faço parte da diretoria
do capítulo mineiro, né? E a gente congrega profissionais de todas as áreas da reabilitação infantil e da adolescência. Sim. E nessa associação a gente já tem um espaço para musicoterapia, que eu sempre participei, né? Mesmo quando eu não estava na diretoria, eu era associada, apresentava trabalhos nesses congressos, né? Onde eu pude publicar mais de 34 artigos do uso da música na neuroreabilitação. Então, E vocês estão aí, você principalmente, abrindo então esse espaço, né? Fazendo parte desses afins aí, né? Porque não é? Neurologia infantil, psiquiatria, né? Neuropediatria, neuropsiquiatria infantil e profissionais afins que entram, os psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e a musicoterapia, né? Que foi uma grande, assim, uma iniciativa que eu acho importante, estar no meio desses profissionais que tem aí o respaldo para reconhecer a profissão. Né? Eu me lembro, eu tenho uma grande amiga, muito querida, com um filho, hoje, interessante, Simone, quando ele tinha 1 ano e 3 meses, ele foi em plena pandemia, ele teve o diagnóstico de autismo, num espectro bem baixo, mas essa minha amiga, claro, quando recebe uma notícia, principalmente quem não está ligado a isso, não tem, né, esse não é um assunto que fazia parte lá da sua vida, do dia a dia, ficou muito triste, muito assustada, etc. Bom, foi buscar ajuda, então, claro, contratou, eu acho que são os 3 básicos, né, assim, mais conhecidos. O psicólogo, o terapeuta ocupacional e o fonoaudiólogo. Isso. 2 delas tinham sido alunas suas. Claro, ela é a melhor, ela é a referência, né? Então, quer dizer, você e outros profissionais aí junto com você, já disseminando, né, esse conhecimento e lutando aí para abrir espaço para que a musicoterapia... Eu me graduei, eu entrei para a faculdade de psicologia em 84, me graduei em 88. 9, né? 5 anos. Então eu entrei em 83 e graduei em 88. Aí em final de 88, eu já tinha feito estágio e esses cursos com a Benedita Borges e já comecei aí a estudar, me aprofundar na área da musicoterapia. Depois eu fui fazer essa especialização em Buenos Aires com o professor Roland Benenson. Depois eu fiz a pós-graduação de linguagem e aí só em 2016 que a gente teve a graduação aqui. Mas esse período todo eu continuei estudando, publicando, participando de congressos, né? Então fui aí fazendo essa trajetória que de certa forma era autodidata, porque a gente não tinha graduação aqui ainda. Mas assim que teve a graduação, eu entrei em 2012, eu entrei para graduação e terminei depois de 4 anos. Que maravilha! Aqui, e muitos artigos publicados, né? Muitas turmas formando profissionais e os livros, né? E publicando também. Meu Deus, você tem só 24 horas no seu dia? Pois é engraçado, né? Como a gente pensa assim, eu tenho a sensação de que parecia que o tempo rendia mais, né? Ultimamente eu acho que o tempo tem passado, porque quando eu olho as coisas que eu consegui articular, mesmo com filhos pequenos, e hoje eu fico com essa sensação que o tempo deu uma alteração. Mas é isso, a gente não pode parar, né? Mesmo a gente vai contra o tempo. Você tem que ter propósito, não é isso? Isso mesmo, é verdade. Eu acho que é isso. Se você tem um objetivo, você está se movimentando, né? Mas aqui, vamos falar um pouquinho dos livros? Vamos. Porque com essa história toda, né? Tem um aqui que eu acho que Terapeutas do Século XXI é um livro que eu fui convidada para escrever um capítulo. Que é um livro onde eu conto essa história mesmo de como que eu entrei na musicoterapia, como eu descobri esse gigante invisível, né? Como as possibilidades da música enquanto cuidado já me atraíam desde criança, sabe? E esse universo de estar junto com as pessoas que aí hoje a gente denomina como neurodivergente, abria um espaço para eu entender que a música podia ser um fator de colaboração para que elas tivessem melhor desempenho, melhor qualidade de vida, né, em cada um. Então esse livro ele tem é um capítulo que eu escrevi e ele tem essa conotação de falar
de como você descobriu aquela profissão, nomear a profissão. Então, Olha é um aqui, livro gente. bem... Terapeutas do século XXI, histórias inspiradoras, movimento de cura e bem-estar. Lindo. Foi um livro Leandro organizado Nascimento. para o Leandro Nascimento. E o primeiro livro que eu escrevi foi esse, infantil, que é O Caracol e Cia, que é um livro que surgiu a partir de uma brincadeira que é de domínio público. Sim. Que você canta e vai desenhando o caracol. E eu aprendi essa intervenção e via o potencial dela enquanto recurso para usar com as crianças. Porque quando você representa o mundo através do desenho, do grafismo, você começa a inserir a criança no universo do simbólico. Muitas mães pensam que a criança começa a desenhar quando a mãe dá papel e lápis, mas na verdade não. A criança começa a desenhar quando cai papinha na mesa. Sério? Não, peraí. Como assim, Simone? O primeiro desenho da criança não tem nada a ver com papel e lápis. Tem a ver com hora do banho, com hora da alimentação. Caiu a papinha na mesa, ela passa o dedinho e ela vê o risco que aquele dedinho dela faz. E ela começa a descobrir o quê? O grafismo. Aquilo ali faz uma trajetória, aquilo ali tem uma representatividade. Espuma na hora do banho, que é brincar na areia, traçar o dedinho na areia quando a criança descobre, é uma relação de causa e efeito. Opa, isso aqui faz uma trajetória. Sim. E essa trajetória é que vai se tornar uma representação. Aí ela vai, faz uma primeira garatuja, faz uma bolinha, faz um risquinho. Depois ela começa a brincar que ela tá escrevendo, né? Sim. Às vezes a criança faz assim, que finge que tá escrevendo. Isso. Depois ela começa a desenhar e representar o mundo. E aí ela começa a falar, opa, então isso quer dizer que isso aqui simboliza alguma coisa. Aí depois vai virar a escrita e a leitura, que se ela não tiver passado por essas fases... ela não vai se interessar, ela não vai entender a utilidade daquilo do ponto de vista de construto, né? De metacognição. Aquilo criou um sentido mental. Exatamente. Né? Depois ela vai entender o que representa aquilo. Aí ela vai fazer as conexões. Vai fazer a ligação de significado. Eu tenho uma sobrinha, aliás, eu tenho 2 sobrinhas com 4 anos. E uma delas entrou agora para a escola. E ela já está assim, nossa, isso aqui é uma letra. Isso aqui é o seu nome. Aí por quê? Porque ela viu lá o M. Com 4 aninhos, né? Aí, embora ela tenha entrado agora, já reconhece. Já começa a reconhecer. Mas é incrível. E é bonitinho que hoje eles começam a trabalhar muito com o nome próprio em caixa alta, né? Isso. E aí as crianças já começam a falar assim, né? Eu hoje tenho uma criança no consultório que é a Helena, viu? Ela vai assistir, eu vou falar pra ela. Ó, Helena, estou lembrando de você aqui. E a Helena, hoje, ela fala o tempo todo assim, olha, é a minha letra. Então ela começa a achar o H em qualquer lugar, ela fala, é a minha letra. É a minha letra. Ela já se apropriou, não é? Muito Porque lindo. ela começa a entender assim, essa aqui é a letra do Gustavo, G do Gustavo, né? O C da Carolina. Então, quando eu aprendi essa intervenção de domínio público, que você canta e vai desenhando o caracol, enquanto você canta, você vai fazendo o desenho, isso encantava as crianças, né? Eu cantava e a atividade encantava. E a criança ficava conectada e começava a se interessar pelo grafismo. E aí, considerando, observando como essa intervenção era efetiva, eu comecei a variar com outros insetinhos lá do jardim para ser a turma do caracol. Então eu peguei a mesma melodia e criei a letra para a música da Joaninha, enquanto eu cantava, eu desenhava. Entendi. Esse livro está esgotado. Ele tinha o CD aqui, né? Mas agora eu estou produzindo um material em que a criança canta e desenha. Ela já é tipo uma lousa, sabe? Estou desenvolvendo junto com a Maricota, que é a Paty, que faz uns materiais muito legais. E esse material vai sair. Ele é escrito, né? Tá em tudo em caixa alta para favorecer a leitura. Olha aqui, lá vem a Joaninha, toda enfeitadinha. Bolinha pra lá, bolinha pra cá. Já deu música. E 6 patinhas assim. Isso. Se você usar sem a melodia, você já está trabalhando a rima, né? Sim. Que a rima é uma estimulação super importante para a aquisição da linguagem, da linguagem escrita. E como que é essa música aqui? Lá vem a Joaninha, assim toda enfeitadinha, bolinha pra lá, bolinha pra cá.
e 6 patinhas assim, que aí você vai cantando e vai desenhando as patinhas. Que coisa linda. Aí, E ela é cantora, gente, olha a voz. E aqui, Simone, já que tem esse lado artístico, você desenha também, não? Desenho. Os desenhos, você que fez a ilustração? Essas ilustrações foram do Fábio Henrique, que era meu colega na época, mas quando eu uso esse recurso, quando eu uso, eu canto e desenho, tipo, assim, virado para criança. Entendi. Então, assim... São desenhos mais simples. Mais simples, que é justamente... e é isso e é isso que encanta a criança, né? Porque a criança vai vendo surgir aquele personagem, né? E cada personagem trabalha um valor humano, trabalha um grau de parentesco. Então, o material é muito lindo, lindo, aí, lindo. Esse foi o primeiro recurso. Aí depois e você de o quebra Natal. Educa, ensina a mãe sobre isso. Isso, a mãe aprende a usar o recurso. E depois foi o Natal. O Natal é o seguinte, também surgiu de uma atividade de domínio público, que é até uma parte de um outro poema, que era uma brincadeira sonora em que você conta que vai nascer um bebê, e aí você faz um pequeno jogral. O galo cantou, cocoriocó, cocoriocó, Jesus nasceu. O boizinho perguntou, aonde, aonde, aonde? E o sino respondeu, Belém, 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 Belém. E aí, a partir disso, eu quis criar uma história que contasse do nascimento de Jesus, né? Então, o livro começa, ele tem todas as faixas aqui também no CD, mas ele tem também aqui para você ouvir no celular, né? Porque hoje em dia ninguém nem tem. Hoje em dia, muitos não sabem, né? Os mais novos sabem CD. Sabe o que é CD. Isso. E aí eu falo o quê? Eu conto a história de que uma estrela brilhou, anunciando a chegada de um bebê. Essa estrela brilhou na ponta das árvores, pinheiros, coqueiros e baobás. Porque a estrela de Belém, ela fica no alto do pinheiro justamente porque você viu de longe e viu a estrela lá, Sim, né? Agora, esse pinheiro é o pinheiro americano, mas essa estrela circulou o planetinha. Isso. Então, ela passou pelos baobás, pelos coqueiros, já dando essa noção de... Sim. E aí, você fala que o anjo anunciou a chegada de um bebê e todo mundo ficou muito feliz. Aí eu fiz uma paródia com a música do Brilha, Brilha, Estrelinha, né? Só que falando do nascimento de Jesus. Brilha, brilha, estrelinha, vem Jesus anunciar. Ele traz a esperança, sempre a hora pra mudar. Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar. Aí compus uma canção para desenhar a estrela de Davi, que a criança vai cantando e vai desenhando. E tem várias atividades, um jogo da memória, para você fazer a memória só. Esse livro ainda tem, né? E é um livro muito interessante para estimular a criança, para falar do nascimento de Jesus, para ser o primeiro livro que você presenteia um bebê quando nasce, né? Sim. Esse dá para adquirir. Esse ainda tem no site. Como é que as pessoas... O site é www.simonepresotti.com.br. Aí lá você vai encontrar todos os livros, outros brinquedos que eu criei, o blog, que sempre tem informação. E o último é a cigarra musicoterapeuta. Esse aqui é o meu exemplar, ó. Ele tá todo carimbado, porque geralmente quando eu viajo, eu levo exemplar para dar para alguma escola. Então ele já foi para o fim do mundo, já foi para a Inglaterra. Esse aqui ele fica comigo, porque eu sempre tento carimbar aonde eu estive com ele e sempre deixo um livro nesses lugares, né? Sempre levo um livro para presentear. E essa história surgiu... Essa história surgiu dessa forma que eu te falei. Eu ficava injuriada porque a cigarra morreu à míngua. Pois é, só porque é cantor. Aliás, Simone, tem preconceito, principalmente nós estamos aqui em Minas, né? A tradicional família mineira tem um pouco ainda, não tem? De preconceito. Olha o que seu pai disse. Claro que há um tempo atrás. Mas enfim, ainda hoje... a gente ainda vê esse tipo de preocupação, né? Isso, as pessoas falam assim, você estuda o que? Música? Tá, mas e pra trabalhar? Pra trabalhar, exatamente. Né? Por quê? Porque se pensa assim, gente, você vai viver disso, né? E realmente não é fácil viver disso. Não é fácil. Tem que ser um dom, né, Simone? Você tem que sentir, isso sai de dentro de você. Na verdade, a gente sabe que a música é um mercado de trabalho muito difícil, né? E assim...
existem pessoas com a performance incrível, mas é porque o mercado é restrito, né? É restrito. São poucas pessoas que são expoentes aí, que aí ganham muito dinheiro e outras pessoas não conseguem. Vão para a área de dar aula, de dar, né? Mas isso não é assim. Cada um tem que trilhar seu caminho. Quando a pessoa escolhe a profissão, ela já sabe que não é fácil. Eu costumo falar também, Milton, que assim, hoje a música é muito difícil, né? Do ponto de vista de você conseguir ter um retorno financeiro proporcional ao quanto a pessoa tem que investir do ponto de vista de estudo, de treino, né? Mas assim, o músico teve a época, né, que ele era um plebeu e vivia no castelo, se ele soubesse tocar um instrumento. É verdade. Então eu falo que assim, hoje em dia se a gente reclamar, mas assim, a gente nasceu na época errada, porque para você ouvir música, você tinha que ter um músico próximo. É verdade. Então se a pessoa que era um performance, ele ia ter uma vida de rei, porque ele ia viver no palácio. É verdade. Lógico que ele tinha, a gente sabe que não devia ser fácil, Sim. mas ele tinha acesso a uma vida diferente. Sim. Hoje, porque para quem queria escutar música, tinha que ter um músico ali ao vivo. Agora, hoje não. Hoje no Spotify você escuta qualquer música, de onde você quiser, de como você quiser, na hora que você quiser. Então a música se torna muito acessível. Sim. Né? E aí isso, né, faz com que o músico não tenha aquele valor ali na performance. Mas nada como ouvir um instrumento sendo tocado ao vivo, porque a gente não sabe o impacto que a gente recebe das vibrações. Quando a gente ouve a música tocada ao vivo, a gente ouve com o corpo todo. Quando a gente ouve a música no Spotify, a gente ouve só com o ouvido. É verdade. Nós estivemos, meu marido e eu estivemos em Mariana, certa vez, para ouvir aquele piano de tubo. Órgão de tubo. Que ele acho que é um dos 3 que tem no mundo, não é? Não sei se você já conhece, já foi lá? Sim. A gente tem alguns aqui em Minas Gerais, alguns que sempre são com um diferencial. A gente tem um número de órgãos. Gente, mas é maravilhoso, é um som. Eu gosto do teclado, eu gosto do piano, mas enfim, é um som. Ainda mais com a acústica, né? A acústica daquela igreja. Né? Ou a gente fica arrepiado. E a música tem o poder de nos levar a tantos lugares através do tempo, não é isso? Quando você ouve, olha essa senhora que você falou, idosa, pedindo lá o calhambeque, né? E olha onde a mente dela foi para relembrar. E o que você falou aí é muito legal da gente fazer as pessoas pensarem que, olha só, a música é um estímulo que ela vai entrar pelo seu ouvido, mas ela é interoceptiva. Poucas coisas, poucos estímulos exteriores vão fazer você ter uma sensação que é do seu âmago aqui, você arrepiar, não tem, você vem de dentro para fora, arrepiar, você sente seu coração bater mais forte, você sente um aperto na barriga quando ouve uma música, é interoceptivo, faz você voltar pro seu próprio corpo. Interoceptivo, olha isso, gente. É você voltar pro seu próprio corpo, coisas que assim, cada vez mais eu vejo que isso falta demais a gente desenvolver nas crianças. Né? As gerações passadas, muitas das mulheres eram capazes de perceber que estavam ovulando. Ter a sensação que estava ovulando, porque a gente percebia mais o nosso corpo. Hoje a gente tem tanto estímulo externo que você pode estar com uma dor que o adulto não sabe nomear a dor no próprio corpo. Ele não conhece o próprio corpo. E a música, ela tem essa possibilidade de fazer a gente perceber o nosso organismo por dentro, porque você ouve uma música, você sente uma flauta, ela te toca aqui. Então, assim, a gente tem que ensinar as crianças a ouvir. E aí, nesse livrinho, foi assim, eu falo que a cereja do meu Sunday, né? É aonde eu consegui, de uma maneira muito delicada, mostrar o que é a minha profissão e falar para as pessoas da importância da vocação. Quando a gente terminar, eu quero terminar lendo ele. Eu quero. Eu já ia te pedir isso. Você vai adorar. Eu quero. Mas, Simone, então antes, né, de a gente terminar, nós temos um tempinho. Valeu a pena, vale a pena? Você escolheria de novo? Com certeza. Com certeza eu escolheria de novo, trilharia esse caminho, né? Eu falo que, assim, a música sempre esteve presente na minha vida. Eu vivi há pouco tempo, né? Perdi minha mãe, tem 6 meses. Nossa, e assim, a música nos cuidados paliativos,
ela tornou esse momento tão difícil mais leve, não é? Então a gente sabia que a minha mãe estava ali no processo de 12 semanas a 15 semanas de vida, e ela tinha consciência disso, porque ela já tinha vivido essa situação de cuidados paliativos com a mãe dela, com meu pai, né? A gente sabe que isso é uma realidade que vai permear muitas famílias, porque a gente tem um grande número de pessoas acometidas aí de doenças, intercorrências como câncer, né? Como outras aí, questões de saúde que são impactantes, que chega uma hora que a medicina não tem o que fazer. Sim. A gente tem um número de pessoas nessas condições cada vez maior, número de leitos diminutos para a quantidade de intercorrências, e aí você tem a opção de viver esses últimos momentos da vida do seu ente querido ou no hospital ou na sua casa, no conforto, no aconchego da sua casa. Não é fácil, né? Mas muitas vezes pode ser aliviado com a música. Então a gente viveu ali esse período resgatando as canções, cantava todo mundo junto e relembrava, né, de momentos a partir da música. Então assim, não é fácil, mas a música pode tornar mais leve, né? Sim. Você sabe, Simone, eu perdi meus pais há 1 ano e pouco. E meu pai, eles sempre gostaram de hinos, de louvor. E meu pai já ali, sabe, já quase no finalzinho, nos últimos dias de vida dele, nos momentos em que ele conseguia, se não estava dormindo, ele não estava dando conta de cantar, estava usando oxigênio, de cantar, estava usando oxigênio, mas ele sussurrava hinos nos últimos momentos da vida dele. Ele tinha uma lucidez e sussurrava hinos. E isso foi lindo de ver, de ouvir. E a gente sabe que a música nos leva, como falei, né, ao passado, né, tantas lembranças, tantas situações, as nossas memórias afetivas. No nosso caso, minha família também é muito musical. A música sempre esteve presente. E a gente é capaz de reviver momentos lindos, belíssimos, agradáveis e momentos também tristes, né? Eu, por exemplo, tenho uma música que eu sei exatamente qual é. E eu me lembro exatamente daquele momento difícil, triste que eu estava vivendo. E eu era criança, né? Até hoje. E a gente é capaz, inclusive, a gente pode fugir disso como mecanismo de defesa se não quiser voltar àquele sofrimento, né? Mas isso avisa. Então, ó, essa música aqui eu não quero ouvir. É verdade. Mas quantas outras, né, trazem memórias tão boas. Isso é maravilhoso. Agora, Simone, deve ter gente ouvindo e fala assim, puxa vida, mas eu moro... Bom, quem mora aqui vai falar, meu Deus, eu quero a Simone. Para um parente idoso, não é, que está precisando desse tipo de estímulo, uma criança, uma pessoa que está fora, como é que faz para ter acesso a um trabalho como esse seu? Isso. Você tem Então, algum lugar que você indica? Pode fazer contato, não é? Que a gente pode fazer uma primeira orientação, fazer uma primeira anamnese, entender o processo de como a musicoterapia vai poder auxiliar e, se for possível, a gente vai encontrar um profissional na região. Mas muitas vezes a gente consegue fazer orientação para que a família tenha aí algum movimento, né, para auxiliar essa pessoa dentro do âmbito aí, da rotina, melhorando o uso da música, né? Mas se tiver um profissional da área na região, a gente pode derivar o caso para poder fazer um atendimento, porque, como eu disse, nada melhor do que ouvir instrumento. Claro, né? Claro. Então, quando a pessoa não pode sair de casa, o profissional leva o instrumento, aí lógico, vai levar um violão, né, um teclado. Mas quando a pessoa pode ir no consultório, ela vai ver um número gigantesco de prodígios. Hoje, a gente sabe disso, hoje você consegue tirar som de objetos que a gente nem imaginava, não é isso? Isso mesmo. Muito bem, Simone, mas uma história linda, né, que você traz, que você conta, mas você não falou de nenhum perrengue, né, de nenhum desafio assim.
As coisas foram fáceis ou teve um Não. momento difícil aí que você poderia Não, ressaltar? teve vários momentos difíceis, né? Teve vários momentos em que você tinha que fazer a pessoa acreditar no que você fazia, né? Nem há tanto tempo assim, uma mãe que levava a criança no meu consultório e ela falava comigo assim, Simone, é o único dia da semana que ele sabe que dia que é, porque ele fala assim, hoje tem música, hoje tem música. Então eu comecei a trabalhar os dias da semana a partir da musicoterapia, porque ele começou a entender, né, fazer essa relação com uma coisa que ele gostava. Outras mães falavam para mim assim, é o único dia que eu tenho que travar a porta, porque na hora que vê que tá chegando já quer abrir. Uma criança com deficiência cognitiva e a mãe tinha medo, ela tinha que lembrar, porque do contrário essa criança não tentava sair do carro. Entendi. E mesmo tendo todos esses relatos, né, uma vez uma mãe me contou que na consulta com o médico, né, o médico falou assim, olha, agora tá chegando a hora dessa criança aprender a ler, a gente vai ter que aumentar as sessões de psicopedagogia. Então, vamos ter que tirar uma terapia, aí, né, o médico faz essa gestão, né. Aí ele falou, não, a gente tira a musicoterapia, porque agora ele já tá melhorou na fala e agora tem que aprender a ler e a escrever. Então tem que aumentar a psicopedagogia. Aí a mãe falou assim, não, doutora, musicoterapia não tinha. Ele falou, mas como assim? Eu disse, não, porque se eu falar com a musicoterapeuta, ela vai conseguir trabalhar a escrita, vai conseguir trabalhar as letras. E é o que ele gosta, é a terapia que ele mais ama. É a terapia que ele chega lá em casa e faz tudo e quer que a gente faça com ele. Ele ensina pra gente o que ele fez lá. Então eu não vou tirar. Então esse é uma questão. Muitas vezes o profissional não acredita, né? Uma certa vez uma mãe falou comigo que um psiquiatra que não conhecia assim, muito a musicoterapia, e aí ele falou assim, não, mas a musicoterapia não tem evidência. E essa mãe era uma mãe mais simples, ela não entendeu essa palavra evidência dentro do escopo de artigos, de publicações. Ela entendeu assim, olha, doutor, eu não sei o que é evidente para você, porque na minha casa é evidente que funciona. Então, eu não sei que evidência você está procurando, porque na minha casa, com meu filho, é evidente que funciona muito bom. Então, quer dizer, assim, às vezes a gente se esbarra nessa questão, né? Eu tive uma sorte, assim, né? Sorte acho que é uma palavra pesada, né, para isso, né? Eu tive, assim, fui favorecida com ótimos contatos, porque eu também dava a minha cara, né? Eu cavava o espaço. Sim. Eu fiz um curso com o neuropediatra que ele vai ouvir esse podcast que eu vou mandar para ele, falar, seu nome tá aí. Dr. Luiz Fernando Fonseca, que é um neuropediatra muito renomado, eu fiz um curso com ele de atualização em neuropediatria, para aprender, né, mais sobre as intercorrências da infância. E quando acabou o curso, ele falou, olha gente, quem tiver interesse pode me procurar, porque tem espaço para fazer acompanhamento dos casos no Centro Geral de Pediatria, no CGP. Sim. A gente abre para pessoas de outras áreas. É lógico que eu fui pra lá, né, Milta? Foi. Quinta-feira eu fui lá, doutor Luiz Fernando já falou, eu posso vir aqui aprender e tal. Fechei meu consultório quinta de manhã, 7h30 eu tava lá no Centro Geral de Pediatria, no CGP, para acompanhar os residentes de neuropediatria. Ele era preceptor, né? E eu acompanhei durante 6 meses com o doutor Luiz Fernando Fonseca, que eu aprendi demais com ele. Luiz Fernando Fonseca. Que oportunidade, que sensibilidade a dele, E depois ele me convidou para escrever um capítulo para um compêndio de medicina, e eu escrevi. E assim, aprendi demais com ele. E as oportunidades que a vida me deu de mostrar o meu trabalho, eu não abri mão. Eu encarei, né? Eu lembro que assim, ele falava assim, precisava de alguém para dar uma aula lá junto comigo. Você quer falar de musicoterapia? Eu quero! Aí ia para aula, né, teórica que ele ia dar para os estudantes, para os residentes lá. E foi assim que eu conheci a BENEP, né? Que é a Associação Brasileira de Neurologia Infantil e Psiquiatria. E
depois disso eu não abandonei mais essa instituição, onde eu aprendo muito, congrego com os profissionais de outras áreas e levo o reconhecimento da minha carreira, né? Porque lá eu posso apresentar estudos de caso, eu posso mostrar vídeos onde o médico entende o que é a musicoterapia. Sensacional. Mas é isso, né, Simone? Olha que incrível isso que a Simone está falando. Saia da toca, desgrude do sofá, movimente-se, relacione-se. Não é, Simone? Sai do Instagram, Sai do Instagram um pouco, é maravilhoso. Mas aqui, toma muito tempo da gente. Toma muito tempo. E assim, eu recentemente, sabe, Simone, falei com uma pessoa que disse assim, chego do trabalho e eu vejo, fico muito no TikTok e assisto novela turca, enfim, assim, nada contra quem tem realmente tempo para fazer isso, não tem problema. Mas eu falei para ela assim, olha, você precisa fazer outra coisa, você precisa se qualificar, você precisa focar em outra coisa. Mas o que? Não estou precisando, não, todos nós precisamos de estar aprendendo, de estar abertos, nós precisamos saber o que está acontecendo no mundo. E esse tipo de programa toma demais o tempo da gente. Eu falo, Milton, que assim, o algoritmo, ele quer te seduzir. Sim. Né? E é muito atraente, né? Muito atraente. Se a gente for olhar para isso, tem muitas coisas, muitos tempos, tudo é atrativo. Eu tenho muita dificuldade porque eu não gosto de interagir através das redes sociais. Embora eu sempre coloque vídeo, porque é uma ferramenta para eu divulgar meu trabalho, né? Mas assim, eu não consigo ter engajamento, porque para ter engajamento o algoritmo quer que eu interaja através das redes sociais. E eu não gosto de interagir. Ali eu não gosto de interagir, porque é uma coisa muito fora, né? E aí o que vira? Vira a história, né, do Narciso, né? Você fica ali vendo o que te interessa. Sim. E aí ele dá mais do que você quer, mais do que você quer, mais do que você quer ver, e aí ele te rouba um tempo gigantesco, né? Então é uma coisa que é importante, a gente tem que utilizar, né? A gente aprende, mas são aprendizados muito rápidos. Você tem que descobrir o que você gosta e aprofundar, como você falou. E se qualificar, olha a quantidade de informação. Você foi fazendo e fazemos até hoje. Até hoje a gente não para. A gente não para. Então a gente precisa ter tempo, inclusive para o ócio. O ócio criativo, claro, tem que descansar. Não, ótimo. Não é? Naquela hora que você está ocioso, nada melhor. Eu, por exemplo, adoro crochê. Adoro trabalhos manuais. Então, assim, o Instagram me dá milhões de ideias sobre trabalhos manuais. Mas é uma hora que você fala assim, não, agora eu vou tirar aqui um tempo cronometrado para desfrutar disso. Porque senão ele te rouba um tempo. Olha, a gente é muito parecida nisso, sabe? Porque até para assistir, a gente vai assistir alguma coisa que nos interessa de fato. E contribui. Eu preciso ter uma ideia. Eu adoro, sabe o quê? Costurar. Sabia disso, gente? Eu gosto de costurar. Que ótimo! Eu adoro. E faço peças de roupa. Assim, eu não fiz curso, não me qualifiquei nessa área, curso de corte de costura, nada disso. Mas eu aprendi onde? No YouTube. Como é que você faz uma roupa sem saber fazer molde. E é uma delícia. Então, é importante a gente estar aprendendo alguma coisa. E eu falei para essa pessoa, eu falei, olha, o que a gente não usa atrofia. É verdade. Então, ficar ali, passivamente, recebendo, rindo, que legal. E são coisas muito gostosas, são divertidas, né? Mas isso vai tomar todo o seu tempo, toda a sua vida. E a gente sabe que para conseguir alcançar os nossos objetivos, realizar os nossos sonhos, nós precisamos nos dedicar. Isso. Não é verdade? Tem gente que fala assim, eu tenho uma fé em Deus, eu acho que eu creio, eu tenho certeza, tudo vai dar certo, vai acontecer tal coisa na minha vida. Mas se você não tivesse feito esse movimento, naquele curso que você fez, você ouve, você estava ali, portanto, você ouviu o doutor Luiz Fernando Fonseca. Ele falou assim, olha aqui, tem uma oportunidade aqui. Você fez o quê? Abri, fechei meu consultório, deixei de ter os atendimentos daquele dia para aproveitar para atender, né? Porque quero aprendizado. Então, é preciso fazer isso. Essa é a diferença daqueles que vão conseguir alcançar
realizar os sonhos, obter sucesso nas coisas que faz. E aquele que não, porque fica só ali esperando. Mário Sérgio Cortella, ele fala o quê? Que isso daqui, ó, as pessoas falam que tem uma esperança que vai dar certo. Ele falou assim, que isso não é esperança, isso é esperar. É, verdade. Você fica aqui esperando. Eu falo que esperança é esperançar, é você esperar, mas você fazer algo e atuar. Eu falo que a gente tem que ter fé. Fé é super importante. Fé de que existe esperança, de que existe dias melhores, de que o ser humano é bom, de que as coisas vão dar certo, embora a gente às vezes tenha medo do futuro, mas a gente precisa ter fé no futuro. Agora, fé não é só essa fé. É o F de foco e o E de energia, pra gente fazer as coisas acontecerem. É como a oração. Isso eu vou orar. E a oração é muito, muito importante. A gente sabe importante. disso. Comprovado Isso. que a fé em Deus, oração e tal, funciona, fazem a nossa mente funcionar melhor, o nosso funcionamento todo melhor. Mas, é o que você falou, gostei disso. Força, foco e energia. Foco e energia. Fé. Isso vai fazer a gente ter força, Isso. não é? Porque é a fé, mas, por exemplo, a oração. Orar, mas tem uma ação aí. Isso. Não é isso? Como a motivação. Motivação veio do latim motivo, ou seja, você tem que ter uma razão sua para aquilo. Mais ação. Que delícia, Simone. Nós já estamos chegando no final. O que você diria, então, rapidamente, né? Para quem está te ouvindo, quem quer seguir essa carreira, quem ficou inspirado, aqueles que querem aprender de maneira por hobby, por curiosidade, enfim, né, como amadores, nós vamos deixar os contatos, vamos conversar com vocês, mas aqueles que querem seguir essa carreira, alguém que está nos ouvindo, que não fez a escolha ainda pelo curso superior, né, a gente vê que as pessoas estão todas muito apressadas, você mesmo disse que a gente tem mesmo a sensação de que as horas, os dias, os meses, gente, estão passando muito rápido. Nossa, hoje eu fui colocar a data, alguma coisa, eu falei, gente, já tá no meio do ano. Maio já veio no meio do ano, tá muito rápido, não é? Mas, o que você diria, né? Sobretudo sobre essa pressa, porque você conta uma história maravilhosa de uma carreira maravilhosa, mas de um plantio. Você plantou, cuidou, né? Regou, e isso traz esse resultado maravilhoso para você. O que você diria? Bom, para os profissionais que usam a música no dia a dia, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos infantis, que veem a música como um recurso importante para o seu trabalho, eu diria, procure um musicoterapeuta. Né? Eu realizo workshops no meu espaço, realizo consultorias. Então, se você tem uma clínica com vários profissionais e você vê que todos eles usam a música de uma maneira mais, vamos falar assim, empírica, né? Você pode ter uma utilização da música muito mais efetiva. Então, busque essa supervisão de um musicoterapeuta, que ele vai um dia conhecer os casos e orientar para que cada um dos profissionais usem a música melhor com aqueles pacientes. Isso vai fazer uma diferença gigantesca. Se você é um jovem que está escolhendo uma carreira, né, e que viu aí na musicoterapia algo que fez seu olho brilhar, eu digo que é uma profissão muito digna, com um campo de trabalho cada vez mais abrangente. Agora a gente vê aí com as questões agora do trabalho, né? A NR1, estou trabalhando com NR1. Eu já fui contratada agora para trabalhar com empresas, com hospitais. Então, o campo de trabalho de atuação do musicoterapeuta está só ampliando. Agora, ainda é uma profissão para desbravar caminhos, porque poucas pessoas conhecem. Mas a gente tem uma graduação na Universidade Federal, com professores com doutorado, pós-doutorado, com, assim, um percurso de desejo de ensinar, né, de desejo de ampliar a profissão. Então, se você se interessou, vale a pena invista, não é? A gente sabe que, assim, ter uma profissão que ainda não é tão divulgada traz desafios, mas também tem menos profissionais. Então diminuiu a concorrência. Isso aí. Então, olha só, não é fácil, né? Mas precisa ser feito. Precisa de musicoterapeuta. Então, se você ficou interessado,
Pode procurar também, que a gente bate um papo. E eu Isso. quero terminar com a leitura. Ah, eu amei isso. Bom, A Cigarra Musicoterapeuta. O livro é rimado, porque a gente sabe que as rimas são muito importantes. Ah, isso é legal, viu, Milda? Você sabia que o cérebro não identifica a diferença entre a música e a rima? Aliás, ele identifica a diferença entre a música e a rima, mas ele não sabe em qual caixinha ele vai colocar. Porque não é música e não é fala. Entendi. Então ele cria uma caixinha só para rima. Aí o que acontece? Você cria uma nova conexão no seu sistema nervoso central. Isso é... E olha só, então aí vai a história da cigarra musicoterapeuta. Assim que o sol desponta, juntas vão trabalhar. Formigas, folhas cortar, cigarra põe-se a cantar. A canção marca o compasso, passo a passo ao formigueiro. Faz passo correr sem peso, faz transbordar o celeiro. Há tempos a formiga notou, foi quando a cigarra espantou, que o trabalho sem seu canto perdeu boa parte do encanto. Foi desde então que a cigarra a profissão encontrou, mesmo quando o sol se esconde, há muito por se cantar. Dentro do formigueiro, bebês não podem esperar, com música fica bem fácil, brincar, andar e falar. Ao ritmo não há quem resista, a todos eu deixo essa pista. Que uso vão encontrar? Aí é preciso estudar. Em coro as vovós já esperam, a cigarra vai chegar. Juntas muitas memórias, na música vão encontrar. Vontade, motivo e coragem fazem parte do refrão, que move qualquer coração. Com paixão passa seu dia, a cigarra na canção, pois sabe que a vida é mais bela quando se tem vocação. Mas ainda resta tempo, a noite vai estudar, mistérios quer desvendar. Na mente pergunta teimando, sempre fazendo soar. Por que quando o salto é de oitava, a todos faz levantar? Cansada a cigarra adormece, logo que acaba a prece. Sonha uma nova canção, você acredite ou não, sente luz na inspiração. Quando a cigarra desperta, faz festa, vai trabalhar. Já sabe com quem a canção vai hoje mesmo cantar. Bem cedo acordam as obreiras e juntas vão trabalhar. Não sei que ofício as formigas escolheram por profissão, mas a cigarra eu garanto, com canto e encanto e alegria, escolheu a musicoterapia. Uau! Aí o livrinho segue com um guia para os adultos, então além da história, ele tem um guia para que as mães e os profissionais aprendam a usar melhor a música, né? E tem aqui explicando sobre o que é a profissão, sobre todas as possibilidades. Simone, fiquei arrepiada, que coisa mais linda. Gente, não é maravilhoso? Vamos fazer contato com ela, vamos compartilhar esse vídeo e nós vamos hoje ficando por aqui. Simone volta depois, outras vezes, trazendo mais notícias, né, Simone? Com certeza. E a gente fica Eu agradeço o convite, né? Vou ler aqui as palavras que tocam. Com certeza elas vão me tocar profundamente, tenho né? certeza, Porque com o meu também. Esse meu presente é maravilhoso. ótimo para você contar para suas sobrinhas, não é? Elas já chegam lá buscando livros, eu tenho que contar historinhas. Gente, mas que maravilha. Simone, sem palavras para te agradecer. Eu que viu? agradeço o convite. Que Deus continue te inspirando, te iluminando, para você continuar fazendo esse trabalho aí belíssimo, não é, gente? A você que ficou até aqui o final, muito obrigada. E que você também se inspire nessa história linda aqui da Simone. Até o próximo MildaCast.